Graça e paz. Quero agradecer ao Pai o privilégio que Ele concede por sua graça infinita de estarmos aqui hoje reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para meditarmos acerca da sua palavra e aquilo que Ele tem para nós nesta noite. Quero agradecer ao Senhor também pelos irmãos que estão pela internet nos assistindo e convidá-los a participar aqui conosco, né? Quando for possível, estar aqui convivendo, abraçando, tocando as pessoas e se relacionando com as pessoas. Alguém já disse que ninguém cresce espiritualmente lendo livros, ninguém cresce espiritualmente ouvindo mensagens de CDs ou DVDs, porque se é algo que te incomoda e você não gosta, você vai lá e desliga, clica. Mas nós crescemos espiritualmente quando convivemos e temos comunhão com Deus e com os irmãos, onde precisamos exercer misericórdia, graça, onde precisamos levar as cargas uns dos outros, cuidar uns dos outros. Então, por isso é muito importante a reunião, estar junto, compartilhar, é fundamental para a vida cristã. Eu queria, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir que os irmãos abram as suas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 5. Do 1 ao verso 15. Nós estaremos dando continuidade à mensagem que o Senhor nos deu, da vez passada que estivemos aqui pregando, sobre a maldição do evangelho genérico. E hoje nós queremos dar uma ênfase naquilo que este texto nos traz logo de início. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem o que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Pai, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Clamo pela Tua presença, pela ação do Teu Espírito, pela Tua misericórdia. Venha, Senhor, dar sentido ao que está acontecendo aqui nesta noite. Somente porque o Senhor está aqui, somente porque o Teu nome será glorificado nesta noite, Senhor. Somente porque o Teu propósito será atingido nesta noite, Senhor. Somente por Tua causa, Senhor, é que tem sentido esta reunião. É que tem sentido, Senhor, nós termos deixado as nossas casas, nós termos nos deslocado até esta comunidade, na esperança, Pai, de que o Senhor fale conosco, de que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, de que o Teu Espírito revele a Ti mesmo, na pessoa do Teu Filho, que o Senhor seja engrandecido, Senhor, que haja libertação nesta noite, que haja salvação nesta noite, que seja anunciado o Teu Evangelho, Senhor, o Evangelho da graça, o Evangelho da liberdade, o Evangelho do amor, o Evangelho da verdade. Pai, pedimos também que Tu repreendas toda ação contrária à vida, à verdade, toda ação contrária, Senhor, toda ação das trevas que produz a incredulidade, que produz a maldade, Senhor, a morte, a mentira, seja por Ti mesmo repreendido. Confessamos, Senhor, os nossos pecados, pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor seja propício a nós, porque nós dependemos de Ti, Senhor, e estamos aqui, clamando pela Tua misericórdia, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o texto aos Gálatas é um texto precioso demais. A primeira vez que eu me deparei com esta carta, eu fiquei chocado. Eu, na verdade, fiquei escandalizado. Tamanha a clareza e tamanha a revelação daquilo que estava sendo me dito pelas Escrituras no momento em que eu comecei a ler aquela carta. E este texto que nós acabamos de ler é um texto que realmente me impactou. É um texto que mexeu demais comigo, porque durante muito tempo da minha conversão, eu vivi uma vida encabrestada, uma vida debaixo de uma estrutura forte, opressora, limitadora, uma estrutura que, ao invés de me trazer liberdade, me trazia cárceres, me trazia prisões, pelo simples fato de eu não conhecer e não ter a revelação de quem Deus era e do que Deus havia feito em Cristo Jesus. Havia então um desejo no meu coração de servir ao Senhor, de andar com o Senhor, mas ao mesmo tempo isto era prejudicado, impossibilitado por causa das amarras, por causa das estruturas, por causa da falta de liberdade em que eu estava inserido. E talvez essa seja a sua condição. Eu não sei, quem sabe, só você pode saber onde você está nesse momento, com relação ao Senhor e a perspectiva que você tem de Deus, como você se relaciona com o Senhor. Mas Paulo, no capítulo 1 do livro de Gálatas, a partir do verso 13, ele fala claramente de uma experiência que ele tinha anteriormente,
que é muito parecida com a minha. Talvez eu não tinha o mesmo zelo que ele, a mesma profundidade que ele, na minha religiosidade. Mas ele fala que ele excedia sobremaneira os da sua idade na sua religião. Ele era extremamente zeloso, ele era extremamente convicto daquela religiosidade. Havia uma sinceridade no seu coração em relação àquilo. Mas você percebe em Paulo uma ânsia quando ele escreve a carta aos Gálatas. E algo que é visceral, algo que ele fala com convicção, algo que ele traz à tona e que escandaliza realmente muitos da religião. Mas ele não quer, e ele não admite permanecer naquele estado. Ele, diante do caminho de Damasco, a revelação de Cristo e o evangelho que lhe foi revelado, causou entre essa perspectiva passada e a realidade apresentada em Cristo Jesus, duas realidades incompatíveis. Há uma ruptura existencial. Paulo já não mais é aquilo que ele amava, aquilo para o qual ele vivia, e a religiosidade a qual ele tinha em muito apreço. Era algo que para ele era esterco, era algo que para ele era refúgio, era algo que para ele não poderia subsistir diante do novo, diante do evangelho, diante da vida nova trazida em Cristo Jesus, que nos chama a uma liberdade, e que nos tira dos cativeiros da religião, aonde há uma falta de realidade existencial em tudo quanto fazemos, porque muito das coisas que nós fazemos e praticamos na religião, são feitas por causa do medo, e nada que é produzido pelo medo, toca na realidade espiritual trazida em Cristo Jesus. Se a sua relação com Deus não for baseada na liberdade, você não tem relação com Deus. Há uma ruptura. Ele fala, vocês não lembram como eu era? Vocês não lembram como eu fazia? Vamos ler esse texto. Gálatas 1, verso 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Este sistema é baseado em algo que para mim é uma das maiores negativas da mensagem da cruz. E que está intrínseco em todo e qualquer sistema religioso. Este sistema religioso se caracteriza pela mentira, pela hipocrisia, pelo desamor e pela produção de cativeiros. A religião a qual Paulo servia é uma religião que falava e fala em nome do Deus que nós cremos. Mas o Deus revelado em Cristo Jesus é um Deus que por amor sofre a cruz. E há uma contradição nesse sistema que fala de um Deus que é capaz de rasgar os céus, de entrar na história humana e de participar do sofrimento humano, das limitações da existência humana, ser tentado, passar fome, sede, frio, angústias, por amor, para
e acabar ao ponto de morrer crucificado em uma cruz, por amor a uma humanidade a qual Ele quer libertar. E a religião que está baseada em princípios de autossalvação doutrinal, que não pode aceitar o diferente e nem o outro, e que é capaz de assolar e de matar e de perseguir em nome de Deus. Este é o maior absurdo da religião cristã. Quando nós vemos na história as perseguições, as fogueiras, as cruzadas em nome de Cristo. Se uma religião produz intolerância, se uma religião que diz, que toma sobre si a prerrogativa de cristã, não é capaz de manifestar no seu dia a dia, ou como característica existencial, o amor revelado em Cristo Jesus nas Escrituras, ela é uma negação da mensagem da cruz que Cristo veio trazer. Que por amor morre numa cruz, uma morte que é minha e que é sua. E Paulo então rompe com isso. É uma religião que não abre mão dos seus dogmas, das suas doutrinas, e que se diferencia dos demais por causa disso, aonde tem o samaritano como um herege, e uma raça de estirpe menor, produz castas, mas o Evangelho de Jesus Cristo diz que não há servo nem livre, que não há homem nem mulher, que não há judeu nem grego, porque todos nós estamos na mesma condição diante de Deus, e somos um em Cristo Jesus. Paulo rompe com esta religiosidade que produz perseguição, que produz desamor, e que se sustenta na sua doutrina simplesmente. Jesus confronta isso várias vezes. Para Paulo, há uma diferença muito grande entre o Evangelho trazido em Cristo Jesus e aquilo que ele havia vivido durante toda a sua vida, até o momento em que ele teve o encontro com o Senhor Jesus. Essa diferença é marcada por duas palavras: liberdade e escravidão. Liberdade e escravidão. E havia então, dentro desse momento, em que Paulo, e dentro desse contexto em que Paulo se dirige aos Gálatas, depois dele ter anunciado Cristo como libertador, de expor essas duas diferenças entre tudo aquilo que ele já tinha sido modelo dentro do judaísmo, e o novo que ele conheceu na revelação de Cristo, Paulo então percebe que há um retrocesso. Alguns irmãos que haviam crido no Senhor Jesus Cristo começam então a retornar para este sistema tacanho, esse sistema opressor, esse sistema baseado em leis, mas que não expressam nenhuma realidade espiritual. Não expressam por quê? Porque onde não há liberdade, não há realidade relacional. Onde não há liberdade, você pode até, eu disse isso aqui para os jovens, você pode até roubar o beijo de uma moça, mas você já não poderá dizer que foi beijado por ela.
Porque só existirá verdade nesse relacionamento o dia em que os dois forem livres para isso e optarem por isso, na liberdade. Mas a religião é esse sistema que oprime. E nós muitas vezes nos satisfazemos com ele, ainda que ele seja uma expressão que está fora de nós, que não é realidade em nós, que não é fruto da vida de Cristo em nós, mas é fruto daquilo que está fora de nós, das imposições que nos vêm de fora, das imposições que nos vêm do outro, daquilo que o outro irá pensar, daquilo que o pastor falou, do medo. Deus, o Deus revelado em Cristo Jesus, é o Deus que pagou o preço pela liberdade da raça humana. Às vezes nós olhamos para o contexto da nossa história e para todo o nosso conhecimento que nós aprendemos e achamos que Deus é muito parecido com os fariseus que crucificaram a Cristo. A ideia que nós temos de Deus muitas vezes, ainda que isso não seja algo expressado de maneira consciente, no nosso relacionamento com Deus isso fica claro. Por que a liberdade é um ponto tão forte para Paulo nesse momento? Porque ele começa dizendo: estáis pois firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão, de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque essa é toda a diferença. Deus não, estava conversando com o Humberto, Deus não poderia ter colocado uma cerca em torno da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus não poderia ter feito isso, Tony? Mas jamais, se ele tivesse feito isso, o nosso relacionamento com ele seria verdadeiro. Porque nós não teríamos opções, nós não poderíamos exercer a liberdade. E Deus, quando nos criou a sua imagem e a sua semelhança, nos criou seres livres. Ele assume o risco de criar o homem e a mulher, e de criá-los com liberdade, sabendo que a vontade deles poderia ser diferente da dele, e que se isso ocorresse, ele teria que arcar com as consequências disso, e foi o que aconteceu em Cristo na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque Deus ama. Antes de Deus nos criar, Ele nos amou. Deus é movido pelo seu amor. Você e eu não somos fruto do acaso. Você que está aqui, eu quero dizer para você, você é fruto do amor de Deus. Deus pensou em você, Deus quis você. Só que Deus não é aquele que violenta vontades. Deus não é aquele que oprime como nós queremos que Ele seja. Deus tem um compromisso com o amor, e só há um terreno onde o amor pode frutificar, e este terreno é o terreno da liberdade. Não pode haver relacionamento verdadeiro, significativo, com verdade existencial, se não for no terreno da liberdade. Por isso Deus não colocou uma cerca em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como Ele fez em volta da árvore da vida quando o homem pecou. Porque para você se relacionar com Deus, não será por força e nem por violência,
Você não será coagido, mas você será constrangido por este amor que te amou de tal maneira, de maneira que você se renda, se encante, no melhor sentido desta palavra, de maneira que você se renda a este amor constrangedor, como Paulo diz, capaz de levar Cristo à cruz, e de nos fazer ser incluídos em Cristo naquela cruz. É isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios, que ele está constrangido, que o amor de Cristo constrange, quando ele faz uma análise deste fato de que o Deus Todo-Poderoso, por amor, entrou na história humana e foi parar numa cruz, e leva esta raça humana a morrer para esta realidade que oprime, que aprisiona, que escraviza, e nos faz agora participantes da vida de Cristo, para que nós possamos viver então com Deus, tendo comunhão com Deus, existir com Deus, participar daquilo que Deus está fazendo, viver sem dicotomias, onde tudo é para Deus. Isto é diferente de religião. A religião tenta impor realidades e apresenta um Deus que não respeita vontades, não é um Deus que bate a porta, é um Deus que mete o pé. Não é um Deus que diz se alguém quer, é um Deus que não quer saber das suas realidades, dos seus medos, das suas dúvidas, de maneira que você não tem uma outra opção, a não ser obedecê-lo ou não obedecê-lo. E se você não obedece, você vai para o inferno. Mas se você for bonzinho, se você fizer tudo certinho, então você vai ter moral com Deus. Isso é Papai Noel. É Papai Noel que você tem que fazer tudo certinho durante o ano inteiro, para lá no dia 25 você receber um presentinho. Isso não é Deus revelado em Cristo Jesus. A religião tenta. E Paulo está esbaforido. Ele fala nesse texto, se você for ler, tiver a pachorra, a paciência de ler, com calma, você vai ver. Ele fala, eu queria estar aí, eu queria alterar a minha voz, eu queria gritar, porque o que está acontecendo aqui é um absurdo. Diante daquilo que nos foi apresentado em Cristo Jesus, está acontecendo um retrocesso. Deus ama a liberdade. A religião, sabe o que a religião ama? A religião ama a ordem. E ela foi usada, e ainda é usada, na história humana, como uma promotora da ordem. Mas Deus não. Deus é aquele que ama as pessoas, e que liberta as pessoas, e que tem compromisso com a liberdade, e com a verdade. Por isso que Jesus Cristo, quando lê lá o livro do profeta Isaías, Lucas capítulo 4 ou 5, ele vai falar acerca da sua missão, ele está a pôr em liberdade os cativos, ele fala. Você, meu querido, é um alvo do amor de Deus, e Deus quer libertar você. Mas qual que é o risco de se falar da liberdade? Qual que é o perigo? O perigo é que pode acontecer a desordem. E como a religião ama a ordem, então eu não posso falar de um evangelho que liberta. Eu tenho que falar de um evangelho, de um outro evangelho, como Paulo diz no livro de Gálatas. De um outro evangelho. Porque falar de liberdade é subversivo, é perigoso. As pessoas não sabem lidar com liberdade. Não existe outra maneira de se relacionar com o Senhor. O relacionamento com Ele é na liberdade. O filho pródigo, quando diz ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, você não vê aquele pai amarrando o filho no pé da mesa, vê? Você que conhece o texto, vê? O que você vê? Você vê um pai indo lá
fazendo as contas e dizendo: toma, filho, toma aqui o que você acha que é teu. O Deus revelado em Cristo Jesus não se parece em nada com o Deus apresentado pelas religiões. E o filho vai, se despedaça, se destrói, porque o ser humano sem Deus, no pecado, independente de Deus, não tem sentido para a vida. Acha que a única coisa que vale a pena é esta existência. Aquele que não tem Deus, não transcende, vive como se isso aqui fosse o tudo, e tenta sorver tudo, e a sua fome de significado o faz, se possível for, engolir o mundo, ou o universo inteiro, e atropelar quem quer que seja que se apresente na sua frente, porque ele acha que isso vai acabar, e é só isso aqui que eu tenho. Ele não tem esperança, ele não tem sentido. E esse filho faz a mesma coisa. Ele vai e gasta tudo que tem com as meretrizes, até o ponto de ficar num chiqueiro junto com os porcos. Mas o amor libertador do Pai está lá. O amor libertador do Pai está lá. E ele se lembra da casa do Pai. E ele fala: na casa do meu Pai, nem os empregados passam o que eu estou passando. Eu vou voltar para lá. E quando esse filho chega, você não encontra uma repreensão. Mas na religião, se você chega: ah, eu te falei, agora você vai ter que comer um dobrado comigo. Mas no Deus revelado em Cristo Jesus, o que há é aceitação, é abraço, é festa, é júbilo, é celebração, é o Deus de toda a graça. E a graça só tem sentido para os quebrados, para os pecadores, para os falidos, para aqueles que não têm mérito. Se você tem méritos, se você está carregado com os seus méritos, e tenta colocar isto diante de Deus, para que Deus o ache mais interessante, eu quero dizer que, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia que eu leio, a morte de Jesus Cristo para você foi vã e desnecessária. Porque somente os pecadores, somente aqueles que se reconhecem pecadores, e que carecem da misericórdia de Deus e da graça de Deus, é que são capazes, pela ação do Espírito Santo que vem nos convencer do nosso pecado, de receber a graça e dizer: Deus, eu não tenho nada para te oferecer, eu sou todo torto, mas obrigado, porque em Cristo Jesus não existe nenhuma condenação mais para a minha vida. Obrigado porque em Cristo Jesus eu fui feito teu filho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entrou com a sua mão, rasgando o meu peito, Senhor, e o Senhor arrancou o meu coração, petrificado pelo meu pecado, de maneira que eu morri. E o Senhor veio, Pai, pelo poder da Tua palavra e da pregação do Teu Evangelho e da graça, e colocou um coração novo dentro de mim, um coração que agora é de carne. Me deu um espírito novo para eu poder entender, Senhor, para eu poder me relacionar contigo, e entender estas loucuras, ou a loucura do Teu Evangelho, que só pode ser discernido espiritualmente. E o Senhor, mais do que isso, o Senhor deu o Teu Espírito para vir habitar em mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez uma nova criatura. E eu só posso te agradecer. Agora, querer substituir isto, a obra de Cristo, querer substituir a graça de Deus por uma interpretação vazia da religião, isto é uma afronta ao que Deus fez. Isto é uma afronta ao que Cristo fez. Isto é uma afronta ao sangue de Jesus Cristo que foi vertido naquela cruz por mim e por você. Qual que é o outro
risco de defender a liberdade é a perseguição. Falar de um evangelho que nos liberta, falar de que tudo vos é lícito, religião não gosta. Religião persegue. Perseguiu o Senhor, perseguiu Paulo e perseguirá a todos. Paulo é claro aqui no livro de Gálatas, ele fala: se eu prego a circuncisão, se eu prego a religião, por que eu ainda sou perseguido? Logo o escândalo da cruz está desfeito. Evangelho é libertador. É você se reconhecer pela graça de Deus, pela fé que Deus traz aos nossos corações, como alguém que passou da condição de escravo para a condição de filho. Isto o texto de Gálatas também vai dizer. Evangelho é mesmo que você não mereça nada, você pare de se debater com esse sistema aprisionador, escravizador do ego, esse sistema meritoso, que tenta barganhar com Deus e não consegue, e dizer: Pai, me ajuda a entender o Teu amor por mim, me ajuda, Senhor, a ter revelação de Cristo na minha vida, e me ajuda a viver contigo, Senhor, me ajuda a viver para a Tua glória. Eu quero Te obedecer, mas eu não consigo muitas vezes, Pai. Me ajuda, me faz obedecer ao Senhor, me faz aprender. Usa as circunstâncias da minha existência, da minha vida, para que eu possa viver contigo, dentro daquilo que o Senhor está fazendo. E o que o Senhor está fazendo é restaurando consigo mesmo todas as coisas. O risco é que alguns podem, e Paulo também fala sobre isso, quando ele diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo está tendo cautela, porque isso é um perigo. Mas nós não podemos nos omitir daquilo que é o Evangelho, para apregoar um outro Evangelho, só porque alguns que estão acostumados, habituados ao seu pecado, e que não admitem a sua condição de pecadores, para que achem graça e misericórdia diante do trono da graça, possam interpretar de maneira errônea esta liberdade, e dizer: já que sou livre, vou tocar o terror. Já que sou livre. Paulo não está aqui dizendo que aquilo que não era, que a lei restringia, não significa que agora nós podemos fazer como expressão da nossa liberdade. Paulo não está dizendo que agora você deve matar, que você deve mentir, que você deve roubar, que você deve adulterar. Isso seria um absurdo e uma afronta ao Evangelho de Jesus Cristo, porque todas essas coisas produzem falta de paz, produzem morte, produzem desgraças na vida das famílias. Paulo não está dizendo isso, mas é bom a gente dizer o que estamos dizendo e o que não estamos dizendo. Você foi liberto em Cristo Jesus para viver a partir do novo, para viver celebrando diante de Deus, para ter comunhão com Deus, para se relacionar com Deus, para que Deus faça parte da sua vida, da sua existência, e você faça parte daquilo que Deus está fazendo, e da existência de Deus. Este é um dos perigos de você falar sobre a liberdade que há em Cristo Jesus. Mas sabe qual que é o maior perigo? É você querer proteger o Evangelho, querer proteger a graça. Sabe por quê? Proteger a liberdade
você começa então a pôr uma cerquinha aqui, a pôr outra cerquinha aqui, e daqui a pouco você e eu estamos pregando e anunciando um outro evangelho. E a palavra de Deus fala que seja anátema, seja maldito. Se alguém apresentar um outro evangelho, seja maldito. Não existe, meus amados. Nós olhamos para uma realidade aí fora muitas vezes. Eu olho para a igreja brasileira hoje e vejo muita gente tomando para si a prerrogativa de cristão e enchendo as telas das televisões ou os programas de rádio e anunciando um evangelho escravizador, um evangelho que oprime, um evangelho que põe medo, um evangelho que apresenta um Deus que não se parece em nada com o Cristo revelado. E nós, como cristãos, não fazemos nada, não falamos nada. Isto toma um corpo. Um evangelho que mantém o ego no lugar, que não crucifica o velho homem, mas que antes dá condições de ele existir, vivendo as realidades da sua escravidão, as suas cobiças, vivendo oprimido pelas pulsões da sua carnalidade, e tomando para si a prerrogativa de cristão. Meus amados, o evangelho é libertador. Nós não temos outra coisa. Se você vive debaixo de opressão, se você vive com medo de Deus, gente, eu estou sem relógio, alguém tem horas aí? Hã? Você precisa conhecer o quanto Deus te ama. Você precisa conhecer o que Deus fez para te libertar. Deus não abriu mão de que você fosse livre. Ele mesmo não quis aprisionar a mim nem a você no ato da criação, porque Ele te ama. E Jesus Cristo é o libertador. Não torne a voltar aos mecanismos da filosofia do mundo, da religião, que é baseado no não toques, não proves, não manuseis. Você obedecer a Deus pelo medo não significa nada para Deus. Se a sua obediência a Deus está sustentada pelo seu medo de Deus, eu quero dizer, a sua obediência é pecado. Você precisa de graça e eu preciso de graça, para que Deus tenha misericórdia de nós. Deus pagou o preço da liberdade humana, pois se o homem fosse criado escravo, jamais poderia ser alvo do amor de Deus. E também não é pelo simples fato de eu poder fazer algo, que eu o farei, do mesmo modo que o meu Senhor poderia fazer o que bem quisesse, e mesmo assim não o fez. Diante da cruz, seu desejo era não tomar aquele cálice, e ele poderia muito bem não ter tomado, como Deus que é, isso não teria diminuído, nós porém seríamos aniquilados. E por que ele não fez sua vontade, se era livre para fazer? Porque ele nos amou, e porque ele ama aquele que nos ama. Há essa ideia. A palavra de Deus fala que aqueles que são do alto buscam as coisas que são do alto. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, eu tenho certeza que dentro de você existe um desejo, uma vontade, algo que clama pelas coisas do Pai. Como pode então alguém assim usar da liberdade em Cristo Jesus para se esbaldar no pecado? São duas coisas incompatíveis, que se alguém age nessa perspectiva, talvez precisa rever a sua experiência de novo nascimento.
Do mesmo modo que eu quero obedecer a Deus, não por medo de Deus, mas por amor a Ele, pois se sou amado de Deus, já não posso temê-lo, tendo em vista que o amor lança fora todo medo. 1 João 4,18, você lê para a gente, Ju? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Obedecer a Deus só tem um lugar: em Cristo Jesus, pela graça de Deus, por amor a Deus. Obrigado, Barbinha. Não há razão, não há sentido na obediência temerária. Isto é para os escravos, não é para os filhos. Os filhos obedecem por amor. Meu amado, quando você pecar, quando você fizer algo que desagrada o coração de Deus, corra para o colo do Pai, clame a Deus misericórdia. É isso que a palavra de Deus nos instrui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Não tente esconder de Deus o seu pecado, não tente ser alguém que você não é. Não tente viver pelo sistema religioso que apresenta currículos diante de Deus, que exige de Deus e determina o que Deus deve ou não fazer na minha e na sua vida. Mas corra, fale com Deus. Paulo fala dessa realidade nele, lá no capítulo 7 de Romanos. Você com certeza tem. Às vezes você quer fazer a vontade de Deus, mas você vê em você uma lei que milita contra a lei do teu entendimento, que quando você quer fazer o bem, o mal está com você. Você acha que Deus não sabe disso? Você acha que Deus desconsidera isso? É como o Mark Driscoll fala, tem na mensagem dele da internet, porque eu odeio religião. Uma hora vocês assistem lá. É como se eu chegasse para o Luquinhas de 4 anos e dissesse: você tem que fazer tudo certo. Se você fizer tudo certo, eu vou te amar. Se você fizer errado, o cacete vai comer na sua cabeça. Como que uma criança de 4 anos de idade vai... Como? Eu sei que você tem mais de 4 anos de idade, eu sei que você já é um adulto. Mas Deus sabe, e você não precisa negar quem você é diante de Deus. Deus sabe quem você é. Deus sabe dos seus medos, Deus sabe das suas dúvidas, Deus sabe dos seus pecados. Ele só precisa que você viva uma vida de realidade na frente dele, de verdade, confiado no amor e no que ele foi capaz de fazer por amor a mim e a você. É por isso que João fala que nós devemos chegar diante dele confessando que somos pecadores. Relatando a nossa realidade, não escondendo a nossa realidade. Deus sabe disso. Talvez a religião coloque um padrão para você atingir, que você internalizou isto, e acha que Deus também tem expectativas a seu respeito. O que Ele vai dizer para você, meu amado, é para você andar com Ele. O segredo da vida cristã é: ande na minha presença e eu te farei perfeito. Ande comigo, aprenda de mim. Venha viver comigo. É para a comunhão que nós fomos salvos, não é isso que a palavra de Deus nos diz? Comunhão significa isto.
Relacionamento. Agora, desde quando colocar cerca para as pessoas resolveu o seu problema com o pecado? O mesmo texto aqui em Gálatas, no capítulo 3, vai dizer que a lei veio por causa das iniquidades. Mas esta lei não podia aperfeiçoar ninguém. Esta lei serviu de aio para nos conduzir até Cristo. Mas quando Cristo veio ser a sua vida, meu amado, você não está mais debaixo da lei. Você está agora numa outra condição. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, criado em Cristo para a prática das boas obras. Você agora, pela graça de Deus, não tem nada a ver com os seus méritos, não tem nada a ver com o seu padrão moral, tem a ver com a graça de Deus manifestada na sua vida, tem a ver com o amor que Deus tem por você, tem a ver com o que Deus fez e não com o que você faz ou deixa de fazer. Viver o Evangelho, ele é loucura. Ele é loucura. Ele é loucura para um mundo que tem a sua leitura das Escrituras pautada numa hermenêutica helênica, grega, filosófica, que não pode viver com as dicotomias, com os paradoxos, e que quando o Senhor chega e fala, você precisa nascer de novo, o cara pensa que ele vai ter que entrar na barriga da mãe dele e tornar a nascer. O Evangelho é loucura. O Evangelho é a vida que nasce da morte. É o poder que brota da fraqueza. É os humilhados que serão exaltados. Então não tente colocar um Evangelho passível de compreensão dentro da sua cabeça. Apenas creia. Peça a Deus a graça. Senhor, revela-te a mim, revela o teu Evangelho a mim. E viva com o Senhor a liberdade para a qual Cristo te libertou. Tirou as suas algemas, pagou pelos seus pecados. Aquilo do que você e eu estávamos aprisionados, Ele nos libertou. E hoje eu posso viver uma vida com significado diante de Deus, para Deus, com Deus. Uma vida onde eu não preciso negar as minhas realidades existenciais, onde eu não preciso, aliás, não devo. Aliás, não terei comunhão se fizer isto. Onde eu sei quem eu sou, mas sei quem meu Deus é. Onde eu não poderia subir aos céus, onde eu não poderia descer ao abismo, mas Ele desceu, Ele veio ao meu encontro, Ele veio com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu perdão, Ele veio restaurar a minha existência. Eu não tenho nenhuma condição. Se tiver que cumprir algum negócio para eu entrar no céu, eu estou no inferno. Porque eu me conheço, aliás, tenho me conhecido nesses dias. E só tem um lugar para mim, a graça e a misericórdia de Deus. Se você tem outro lugar para você, se você consegue subir aos céus, sinta-se à vontade. Mas eu não posso. Se o Evangelho não for este das Escrituras, este a qual Paulo está restaurando a comunidade de Gálatas, não tem salvação para mim. Eu vou comer e vou beber porque amanhã eu vou morrer. Como Paulo também diz. Mas eu sei quem tenho crido. Eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sei quem tem me sustentado. E cada dia mais sou constrangido pelo amor de Deus. De maneira que a liberdade que Ele tem me dado, eu não a quero para usar contra Ele mesmo, nem contra o meu irmão. Eu a quero para viver com Ele. Eu a quero para poder ser quem eu sou na presença dEle,
para poder pensar alto diante dEle, para não precisar mentir na sua presença, fingindo ser algo que eu não sou, e poder provar da vida de Cristo na minha vida, transformando essa minha realidade, de maneira que, dia a dia, de glória em glória, o Senhor vá me transformando na sua própria imagem, porque eu e você somos chamados a isso, para ser como o Senhor é, para ser como Jesus é. Esta é a vocação de Romanos 8, 29. Mas isso, meus amados, não se dará na base de outro evangelho, não se dará fora da liberdade, não se dará, a não ser por esta ruptura que Paulo fala, e ela é tão profunda, que ele diz que ele morreu para a lei. Eu estou morto, eu morri, aquela realidade na qual eu vivia, iludido e aprisionado, que me fazia perseguir as pessoas, que me fazia em nome de Deus matar as pessoas, que me fazia em nome de Deus prejudicar e odiar as pessoas. Eu morri com a finalidade de viver agora para Deus, liberto. E a gente gosta desse texto, né, de Gálatas 2, 19, 20, e ele está dentro desse contexto. E ele diz que ele foi crucificado com Cristo, e que ele não vive mais, mas que Cristo é a vida dele. E que agora a vida que ele vive no dia a dia, na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus, que amou a ele, e a si mesmo se entregou por ele. Você não tem condição em você mesmo, meu irmão, mas Deus te amou, Jesus Cristo te amou, e Deus te amou tanto, e provou esse amor, que enviou o seu Filho, que deu o seu Filho, para morrer, numa cruz, mesmo nós sendo pecadores. É isso que as Escrituras dizem, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, celebre, a nova criatura celebra a liberdade em Cristo Jesus. Não permita que lhe venham colocar cangas, não permitam que lhe venham colocar pesos, mas viva celebrando esta liberdade, porque isto é realidade, isto é uma realidade espiritual, isto é uma realidade que pode ser experimentada por você e por mim, uma realidade que Deus anunciou pelo seu Evangelho, e o seu Filho conquistou para mim e para você, e está te dando pela sua graça. Se existe uma outra possibilidade para você, eu quero dizer, não existe. Porque dado entre os homens, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente em Cristo Jesus. Celebre, meu irmão. Se a sua vida cristã tem sido pautada no aprisionamento, no medo de Deus, se tem sido pautada pelos fingimentos diante de Deus e diante dos homens, celebre, porque a liberdade chegou para a sua vida, o Evangelho está sendo anunciado diante de você, e você pode hoje viver a liberdade dos filhos de Deus, sabendo que o único que poderia te condenar, resolveu te defender. Dá vontade de jogar esse microfone aqui, meu. O único que poderia, sabe por quê? Só pode ser executor da lei quem nunca foi pego nela. Jesus fala isso para aquela mulher adúltera, fala isso para aqueles homens que queriam apedrejá-la. Senhor, esta mulher foi pega em flagrante adultério, a lei diz que nós devemos apedrejá-la, e tu o que dizes? Ah, legal. Então fala o seguinte, quem nunca foi pego na lei, tem moral para executar a lei, seja o primeiro a tacar a pedra então, quem nunca pecou? Sai todo mundo, ficam ela e o Senhor. Cadê os que te condenavam? Foram embora, Senhor, pois eu
eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aquele que poderia te condenar, que foi o único que conseguiu cumprir a lei, resolveu te defender. É o que Romanos 8 fala. Nenhuma condenação mais está sobre a sua vida. Quem tentará acusação contra você ou contra mim, se é Deus quem nos justifica? A mente acostumada a este pensamento linear vai dizer justamente aquilo que Paulo rebate lá no capítulo 6, no verso 1. Já que é assim, irmãos, por favor, não estou falando aqui com crianças, né? O que nós estamos chamando é para uma vida com o Senhor, e a vida com o Senhor é uma vida de consagração e santidade. Aquele que morreu com Cristo, não vive mais para si, mas vive para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Nisso reside a liberdade, em que você pode ser quem você é, mas seja você diante do Senhor, não seja o que você não é. Isto é obra das algemas da religião, não é obra da libertação dada em Cristo Jesus. Porque alguém que sabe que é amado, sabe que é aceito. Vamos orar? Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, e pedir, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos leve a esta realidade. A cada dia, Pai, de provar o quanto somos amados por Ti, Senhor, e de vivermos, Senhor, pela fé em Cristo Jesus, de ter nele, Senhor, todas as condições para viver e para andar como Ele andou, como diz a Tua palavra. E Ele andou, Senhor, amando, de maneira que a Tua palavra mesmo nos ensina que o amor é o cumprimento da lei, meu Senhor. Nos ensina a amar a Ti acima de todas as coisas, nos ensina a amar ao próximo, Senhor, nos ensina, Senhor, a viver como Cristo. Senhor Jesus, vem viver em nós. Esta é a realidade do novo. O Senhor é a nossa vida, o Senhor habita em nós. Senhor, nós queremos viver desta maneira. Não nos faça, Senhor, religiosos, carrancudos, religiosos que não amam, e que antes, Senhor, usam de um conhecimento doutrinal, Senhor, para desamar, para odiar, para perseguir, como Paulo foi um dia, Senhor, mas o Senhor fez dele uma nova criatura, uma criatura que agora era capaz de perdoar, de amar, de aceitar, assim como o Senhor Jesus fez e andou. Senhor, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta igreja, Senhor, seja uma anunciadora viva do Evangelho de Cristo Jesus, do Evangelho libertador de Cristo, mas que não seja, Senhor, simplesmente em palavras, mas que nós possamos viver este amor, ó Pai, viver este amor pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Senhor, que o Senhor venha tocar nas pessoas, Senhor, com o Teu amor, através das nossas vidas. Pai, que nós possamos servir uns aos outros, servir a Tua igreja, servir, Senhor, as pessoas, porque assim o Senhor nos ensinou. O Senhor foi aquele quem lavou os pés e disse para a gente fazer o mesmo, Senhor. Como ensinamento Teu, nós somos Teus discípulos e queremos aprender de Ti. Ó Pai, que nós possamos ser conhecidos pelo amor, como Teus discípulos. Que o amor seja a nossa marca, Senhor. E o amor liberta, Senhor. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. Ó Pai, opera assim em nós. Faz de nós anunciadores desta verdade, desta regozijante verdade, que nós possamos ser anunciadores de Cristo e do Seu Evangelho. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.
Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.